Está no ar o Nosso Cast, o podcast da nossa rádio. Nosso Cast, a voz da nossa gente. Está começando mais um Nosso Cast. Nesse episódio vamos falar sobre adaptação escolar, um tema que vai muito além do primeiro dia de aula. Vamos conversar sobre inseguranças, choro, rotina, limites e principalmente sobre família e escola. Podem caminhar juntas nesse início do ano letivo. Para conversar sobre esse tema, sobre diferentes perspectivas, recebemos hoje a Adriana Helena Dutra Quaresma, coordenadora pedagógica, Morgana Luiza Finger, psicóloga clínica, Dinara Raquel Schwartz, psicóloga institucional. Sejam bem-vindas. Quando falamos em adaptação escolar, o que estamos falando de verdade desse período de volta às aulas? E que ideias sobre adaptação escolar vocês gostariam de desconstruir para as famílias nesse início de ano letivo? Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Quando falamos em acolhimento, em adaptação, nesse período de início de ano, principalmente, eu já gostaria de destacar que o acolhimento, ele perpassa por toda a nossa vida. Então, acolhe-se sempre, acolhe-se o ano inteiro. Porém, nesse período, sim, nós temos um destaque especial porque as crianças estão chegando, né? Elas estão chegando em um ambiente que talvez para algumas é o primeiro momento, tanto as famílias quanto as próprias crianças. Talvez elas estejam vendo aquelas profissionais e colegas pela primeira vez, então isso gera uma insegurança, né, gera um certo desconforto também, né, para as crianças e interfere diretamente, então, no estado emocional, no estado psíquico, enfim, em todas essas questões, né, do sujeito na sua integralidade. Interfere positivamente ou negativamente. Isso vai depender dos estímulos que essa criança vai receber, das informações que terão ali, naquele espaço, porque além do acolhimento da pessoa, o ambiente também acolhe, né? O ambiente também faz parte do contexto escolar e ele também pode acolher ou não. Então, nesse sentido, todo esse cuidado é sempre observado pelas profissionais que estão na escola, né, que esse ambiente seja acolhedor, que esse ambiente comunique uma mensagem também de segurança, comunique que aquela criança estará ou ficará bem naquele lugar, sempre pensando no bem-estar, né, sempre pensando no bem-estar da criança. Então, quando falamos dessa temática do acolhimento e da adaptação, nós não podemos olhar isso sobre um ponto de vista apenas. Então, ele é observado todo esse contexto. Nesse sentido também, minhas colegas depois irão dar um destaque maior, nós precisamos sim considerar, né, o contexto da família, né, como essa família lida com isso, como a família vê a escola, como os profissionais, a família vê os profissionais que estão também nesse contexto. Isso também é um fator muito importante. O que precisamos pensar, o que pensamos também enquanto escola, enquanto contexto escolar, é que esta criança que chega ali, ela não chega vazia, né? Ela chega trazendo a sua história, os seus percursos, os seus medos, né? Que podem ser dos mais, que nos pareça, dos mais simples aos mais complexos, né? E o que talvez para mim seja muito simples, para aquela criança, do contexto que ela traz, da história que ela traz, dos sentidos que ela traz para aquela situação, seja muito importante, né? Então, quando nós falamos em acolhimento, a gente também precisa observar essas questões, né? O que essa criança está querendo me dizer com aquele choro, com aquele medo, com aquele recolher-se, né? Que às vezes as crianças choram, às vezes elas se recolhem, né? Então não expressam aquele sentimento que está incomodando ela ou trazendo esse desconforto. Outro fato que a gente também precisa observar e acolher é, num primeiro momento, não procurar uma resposta para o choro da criança, né? Acolher porque ela precisa ser acolhida,
né? Talvez a gente não vá ter essa resposta, e aí nós também nos frustramos por não conseguir ajudar. Então, nesse sentido, assim, eu acho muito importante que a gente acolha, simplesmente acolha e mostre para essa criança que ela está segura, que vai ficar bem, apesar de naquele momento estar doendo. É difícil, né? É difícil. E aqui também outro ponto que a gente precisa considerar é difícil para a criança, é difícil para os familiares, né, que estão fazendo parte desse processo, e também é doloroso para os profissionais que estão ali, porque eles estão acolhendo, um professor em uma turma está acolhendo 15 crianças, 20 crianças, né, e são 20 histórias que estão ali, né, são muitas histórias, muitos contextos diferentes, e o professor também, no início do ano, nós também nos sentimos que precisamos também ser acolhidos, né? Então, nesse sentido que eu trago também esse tema do acolhimento, é que todos nós precisamos ser acolhidos em algum momento da vida. A diferença é que a criança, ela é um ser, né, que está se constituindo, e aquilo que nós imprimimos para a vida dela, aquilo que nós observamos e procuramos atender, vai sim trazer impactos para a vida dela, vai influenciar. Então, a minha mensagem, né, é essa, né, considerando esta pergunta, é acolher. Né, acolher. E sim, aos poucos ela vai se adaptando à nova rotina, ela vai se adaptando aos limites, né, daquela nova rotina que se estabelece ali, e aí sim vai acontecendo aos poucos, mas é um momento que precisa acolher, né, acolher o choro, acolher a insegurança, né, como eu já mencionei. Então fica aí uma dica para os pais, né? Ter o acolhimento também, acredito que pós o retorno da criança da escola, né? Retornar ao seu lar e pedir como que foi o seu dia, né? Não simplesmente deixar a criança de lado e não questionar como que foi o seu primeiro dia de aula. Isso é muito importante também, que os pais dialoguem, né? O diálogo faz parte do acolher, né? O diálogo com a criança, né, principalmente, ouvir, escutar a criança. E aqui eu trago também outro fator que é muito importante, que é a presença. A presença, quando a criança sente que ela tem uma presença, uma referência, tanto familiar quanto na escola, isso faz toda a diferença na vida da criança. E por que a adaptação escolar costuma ser tão difícil também para os pais e os seus responsáveis? Bom, olá, Ana. Para alguns pais, para algumas famílias, o período da adaptação pode ser um pouco difícil. Por quê? Para alguns pais, esse período de adaptação de algo novo, ele reativa, olhando pelo ar da psicologia, fantasias inconscientes, medos, culpas que esses pais carregam, né? E esse período da adaptação, ele traz muito uma sensação de perda de controle, a questão de não estar sempre disponível para atender o seu filho, também a questão a insegurança de falhar, né, com a criança. Então tudo isso vai causando inseguranças que são super normais em algumas famílias, né? E falando em insegurança, a insegurança dos adultos realmente influencia no comportamento da criança ou do adolescente lá dentro na escola, e como que isso aparece no dia a dia? Como os pais ou professores podem perceber essa insegurança que os adultos transferem para os seus filhos? Sim, a insegurança dos adultos, ela influencia, né, intensamente na criança, no sentido de que a criança, ela sente, ela percebe o contexto emocional da família, ela percebe os medos, ela percebe as inseguranças, e como que isso vai aparecer na escola, né? A criança também vai se sentir insegura. Logo vão aparecer alguns momentos de choro, a criança vai ter uma resistência em ficar na escola, ela vai perguntar pelos pais, também vai ter a questão
que pode aparecer de um isolamento. Também a gente fala de sintomas físicos, que pode aparecer uma dor de cabeça, uma febre, uma dor de barriga. Então, tudo isso a escola vai percebendo junto aos pais, né? Esses sintomas que aparecem na criança. Bacana. O choro ou a resistência na adaptação são sempre sinais de alerta ou podem fazer parte de um desconforto esperado. Como família e escola podem perceber quando esse desconforto ultrapassa o limite e se torna um sofrimento que merece a atenção? Bom, Ana, eu acho que é um assunto bem importante da gente tratar aqui, porque muitos pais se preocupam, né, com o choro, com a resistência inicial, e ela é muito esperada. Inclusive, ela faz parte de uma fase do desenvolvimento infantil que se inicia por volta dos 8 meses, pode se estender até os 3 anos de idade. Então, é bem na fase da adaptação da criança na educação infantil. Então, ela vai apresentar, sim, momentos de choro, momentos de resistência em se afastar. E isso indica, né, que o vínculo, o apego com as figuras de referência aconteceu, isso é saudável, né? Que ela está reconhecendo a separação, o que também é importante para o desenvolvimento dela, né? Então, o que a gente começa a ver como sinal de alerta? Quando a frequência e a intensidade desse choro, dessa resistência, se acentuam muito, né? Então, passou 4 semanas, a criança ainda não adaptou, ela ainda chora muito, ela ainda tem resistência. Somado com esse choro ou resistência, aparecem sintomas físicos. Os principais, assim, na clínica infantil que a gente vê é a dor de estômago ou a dor de cabeça, né? Então, aparecem sintomas cognitivos, pesadelos frequentes, a questão também de medos irracionais em relação a o que pode acontecer com o familiar, o que pode acontecer com ela. Bom, aí a gente acende o sinal de alerta, né? Aí a gente pode pensar num transtorno de ansiedade de separação, ou a gente também pode pensar num outro possível diagnóstico. Mas, assim, é muito importante também entender o período de desenvolvimento que a criança se encontra, a história de vida dessa criança, então não generalizar diagnósticos, mas sim, acende o sinal de alerta, a gente faz a avaliação, a gente encaminha se necessário, a gente tem na equipe profissionais para dar esse suporte, então, para garantir também a tranquilidade da família e a tranquilidade da criança na escola. Que bacana. E a rotina e os limites ajudam ou atrapalham a adaptação escolar? Como encontrar esse equilíbrio entre firmeza e acolhimento? Eu acredito que com certeza, né, a rotina e os limites, eles ajudam muito, porque eles servem como referências estáveis para a criança, né, então a criança se sente mais segura a partir disso, consegue também entrar num processo de previsibilidade, né, entender o que vai acontecer, então a rotina, ela é importante, só que para ser estabelecida essa rotina, esse limite, precisa também ter essa sensibilidade emocional dos professores, da família, né? E fazer esse processo em conjunto, né? A escola e a família fazerem esses combinados diários na rotina também vai dar segurança para essa criança de que, bom, estão se falando a mesma língua, né? De um modo bem simples de falar. Então, eu acho que a escola e a família precisam andar juntos nesse processo de rotina, de limite, né? E também com sensibilidade, né? Entendendo que para a criança é um momento difícil, é um momento desafiador, né? E então acolher nesse sentido ele auxilia muito e é fundamental. Para nós adultos também é difícil uma nova adaptação, né? Tanto troca de trabalho, de ambiente, né? De amizades também é uma adaptação que a gente sempre vai estar vivendo, né? E para finalizar, qual que é a mensagem que vocês deixariam para os pais que se sentem inseguros ou culpados porque os filhos ou o filho está sofrendo na volta às aulas? Bom, a mensagem, eu acho que ela já está, né, lida nas entrelinhas das nossas falas, mas principalmente no sentido de que nós, adultos, precisamos ser a referência na vida das crianças, né? As colegas já falaram sobre essas questões que envolvem, né? E a criança precisa sentir que os adultos estão bem, né? Então, nós profissionais e a família, nós precisamos, neste momento, nos dar as mãos, né? Eu tenho dito isso, que nós precisamos
pensar estratégias, pensar formas de que trabalhar as nossas inseguranças, né, pensando no bem-estar da criança também nesse momento. Então, a mensagem que eu deixo é essa, de trabalharmos juntos, né, de sermos esta referência para a criança, para que ela se sinta o mais segura possível, né, neste momento, e aceitar, não sei se essa seria a palavra, mas entender que o choro, como as minhas colegas falaram, faz parte desse processo. Né? Então, respeitar a criança, como eu também já disse anteriormente, neste momento, é muito importante. Né? Entender que aquele choro está comunicando essa separação, né? E que está tudo bem. Né? Claro que depois dos sinais que os colegas também já falaram, é um outro momento, né? Mas neste primeiro momento, o choro da criança precisa ser entendido como um momento que ela precisa passar, e ela precisa desse adulto ali para acolher ela e para respeitar e entender, sem julgamento, sem pressão, né? Então eu deixaria essa mensagem. Juntos pensarmos estratégias com que sempre o bem-estar da criança seja a nossa prioridade. Obrigada. Chegamos ao final deste cast sobre o retorno às aulas, um tema que envolve práticas pedagógicas, saúde emocional e relações institucionais. Que possamos olhar para este momento não como um obstáculo, mas como parte essencial da formação integral de cada estudante. Agradecemos a participação de Adriane, coordenadora pedagógica, a Morgana, psicóloga clínica, e a Dinara, psicóloga institucional, que contribuíram com as reflexões importantes ao longo desta conversa. E até o próximo episódio do nosso cast. Você ouviu o Nosso Cast, o podcast da nossa rádio. Siga acompanhando a gente também no rádio e nas redes sociais.